Estou tão animada com meu novo apartamento. Eu sou Júlia, acabei de me formar em História e consegui um estágio em um museu aqui em Recife. Eu sempre quis morar sozinha, então, quando soube que um apartamento estava disponível, não pensei duas vezes antes de alugá-lo. É pequeno, mas é aconchegante e tem uma boa localização. Estou empolgada para decorar o lugar e deixá-lo do meu jeito. No dia em que me mudei, passei horas organizando minhas coisas e planejando onde colocar cada objeto. Fiquei tão absorvida com a tarefa que só fui me dar conta do tempo quando o sol começou a se pôr. Depois de uma rápida ida ao mercado para comprar algumas coisas que faltavam, voltei para casa e passei em frente ao apartamento vizinho. Vi pela fresta da porta que alguém estava na porta, pois a luz estava acesa e havia uma sombra lá. Quando passei pela porta, a luz se apagou. Imaginei que fosse algum dos vizinhos querendo ver quem era a nova vizinha. Entrei em meu apartamento e me aconcheguei no sofá com um bom livro. Já estava quase pegando no sono quando, de repente, comecei a ouvir alguns barulhos estranhos vindos do apartamento ao lado. Era como se alguém estivesse se movendo lá dentro. Eu tentei ignorar, mas a cada barulho, meu coração batia mais forte. Eu me forcei a pensar que era apenas o vizinho chegando tarde em casa. Fui para o banheiro, tomei um longo banho e fui me deitar. Os barulhos continuavam durante dias. Os ruídos pareciam alguém quebrando coisas, choros e gritos abafados. Eu comecei a ficar cada vez mais assustada. Em uma noite em particular, eu me levantei para pegar um copo d'água e senti como se alguém estivesse me observando. Eu olhei ao redor, mas não vi nada. Fiquei parada ali por alguns segundos, tentando ouvir qualquer coisa que pudesse indicar que havia alguém ali, mas tudo que eu conseguia ouvir era o som da minha própria respiração. Em um dia qualquer, assim que entrei no elevador, apertei o botão do térreo e esperei. Foi quando vi uma sombra estranha no corredor do andar. Levei um susto e fiquei com os olhos fixados na sombra, quando percebi que ela começou a se mover em minha direção. Fiquei aterrorizada e tentei recuar, mas a sombra continuou avançando em minha direção. Quando ela estava prestes a chegar perto de mim, as portas do elevador se fecharam e ele começou a descer. Eu fiquei tremendo e senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Eu não sabia o que pensar, se era apenas minha imaginação ou se algo realmente estranho estava acontecendo no prédio. Na manhã seguinte, eu estava saindo para trabalhar, e para isso tinha que passar pelo apartamento até o elevador. Eu já estava morrendo de medo do que tinha visto antes, e assim que passei pelo apartamento, senti um calafrio percorrer a minha espinha. Era como se alguém estivesse me observando. Então, eu comecei a ouvir uma respiração vindo da porta do apartamento. A cada segundo que passava, a respiração ficava mais intensa, e eu sentia como se meu coração fosse saltar do peito. Eu me aproximei lentamente da porta, com as mãos trêmulas, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o elevador apitou e as portas se abriram. Eu senti um alívio imediato e corri para o elevador. No caminho para o trabalho, não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Quem poderia estar me observando assim? O que havia naquele apartamento? Eu sabia que precisava investigar mais, porém sempre chegava tarde e saía bem cedo. Nunca via outros moradores, pois tinha que pegar o ônibus para o trabalho, e o síndico era muito ranzinza e nunca atendia minhas ligações. Além disso, eu estava com muito medo de descobrir a verdade. Uma noite, fui acordada por batidas fortes na porta. Ainda meio sonolenta, levantei da cama e caminhei em direção à porta, tentando entender quem poderia estar batendo àquela hora da noite. Abri e vi um menino, com cerca de 10 anos, machucado e assustado, com lágrimas nos olhos e ferimentos no rosto. Ele parecia assustado e ofegante. Ele pediu para entrar e contar o que havia acontecido. Sem hesitar, abri mais a porta e o deixei entrar.
O menino se sentou no sofá da sala e me contou que seu pai o havia machucado. Seu rosto estava inchado e algumas partes do corpo pareciam roxas. Fiquei chocada com aquela história e com a coragem que o menino teve de procurar ajuda. Enquanto eu cuidava de seus ferimentos, o menino me contava mais sobre sua vida e como seu pai o tratava mal. Senti uma grande tristeza ao ouvir aquelas palavras e prometi ajudá-lo da melhor forma possível. Ofereci comida, roupas limpas e um lugar para dormir, e o menino agradeceu com um sorriso tímido. Na manhã seguinte, acordei e procurei pelo menino no apartamento, mas ele não estava lá. Fiquei preocupada e decidi não ir trabalhar naquele dia, começando a procurar pelo menino. Em vez de bater na porta de seu apartamento, decidi pedir ajuda a alguém. Avistei uma senhora do andar de baixo e a chamei, perguntando se ela havia visto o menino. Descrevi como ele era, mas ela disse que não via um menino assim há anos. Ela comentou que ser mãe solteira era trabalhoso e sugeriu que ele poderia ter dado uma escapada e logo voltaria. Contou-me que também foi mãe solteira. Nesse momento, interrompi-a e expliquei que não era a mãe dele, que ele era filho dos vizinhos. A mulher imediatamente ficou pálida e ficou em silêncio por alguns segundos. Foi então que perguntei se ela sabia alguma coisa sobre eles, pois todas as noites escutava barulhos, choros e alguns gritos abafados vindos do apartamento. O menino havia me dito que o pai tinha batido nele e... A senhora segurou firmemente o meu braço e me arrastou para o salão de festas do condomínio, onde o síndico, o Sr. Carlos, estava arrumando algumas cadeiras para uma reunião que aconteceria naquela noite. A senhora começou a repreender o Sr. Carlos, dizendo que aquilo era uma piada de mau gosto. Eu fiquei completamente confusa, sem entender nada, enquanto ela continuava a discutir com o Sr. Carlos, que parecia não estar entendendo nada do que estava acontecendo. Então, seu Carlos disse: Dona Isabel, fique calma, por favor. Eu não sei do que a senhora está falando, eu não mandei nenhum menino lá. Dona Isabel virou para mim e disse: Repete. Repete, vamos repetir o que você falou para mim. Então, comecei a falar do que havia ocorrido. Falei do menino, dos barulhos. Em seguida, lembrei da sensação que eu havia sentido de estar sendo vigiado e da sombra no corredor, da respiração vinda da porta. Os dois se entreolharam e se sentaram nas cadeiras. Não pode ser real. A gente sabia dos problemas do Luiz com a bebida, mas nunca achei que pudesse ser verdade o que ele falava. Disse seu Carlos. Meu Deus, o Luiz estava certo. Disse Dona Isabel. Eu perguntei quem era o Luiz, e seu Carlos respondeu. Luiz era o antigo inquilino do seu apartamento. Ele vivia pelos bares, sempre chegava aqui fedendo a pinga. Ele se mantinha fazendo bicos de pedreiro e encanador. Pagava o aluguel em dia. O que sobrava desde 2008 era para a pinga. Ninguém nunca sabia se o que ele dizia era verdade, pois vivia bêbado. E o que ele dizia, seu Carlos? Retruquei. Que aquele andar estava assombrado. Como assim? Luiz e Pedro eram sócios em uma loja de importados aqui na região. Quando veio a crise, eles faliram. Luiz era solteiro e morava sozinho. Pedro tinha mulher e filho. Sempre que chegava em casa bêbado, ele discutia com a mulher. Pedro já não conseguia sustentar mais a família e cada dia que passava ele se tornava mais e mais violento. Até que um dia ele acabou matando sua esposa. Seu filho saiu e correu para o apartamento do Luiz, batendo na porta e pedindo pelo amor de Deus para que ele abrisse a porta. Luiz me contou um dia, bêbado, que ele deu umas cambaleadas e estava na porta. A luz estava acesa, ele respirava fundo. Viu o menino implorando. Ele sabia o que o Pedro fazia, não concordava, mas não fazia nada. Ele disse que foi horrível ver aquele rosto. Então,
Pedro puxou pelo cabelo e o levou para dentro de seu apartamento. Luiz abriu a porta e correu para o elevador. Ao passar pelo apartamento, vi a porta aberta, o sangue por todo lado. Vi o menino com um travesseiro no rosto. O pai segurava um martelo. Quando apertou o botão do elevador, escutou a batida do martelo. Então, entrou rápido no elevador enquanto a porta fechava. Pedro saiu do apartamento, parado no corredor, olhando para ele, com um martelo na mão. Então, começou a andar em sua direção, mas o elevador fechou. Ele chegou até o térreo, onde eu estava, e me disse que o Pedro enlouqueceu. Juntamos mais uns peões que estavam ali e subimos. Já era tarde. Ele havia pegado um veneno e foi para o quarto. Eu apenas fiquei imóvel, olhando para seu Carlos, não querendo acreditar no que havia escutado. Então, Dona Isabel continuou. O Luiz atravessou a rua, sentou na banqueta do bar do Tião e pediu uma garrafa de pinga. Aquela foi a primeira vez que ele bebeu na vida e não parou desde então, até ser internado na clínica um pouco antes de você se mudar. Nós achávamos que ele estava muito abalado, por isso inventava essas coisas. Porém, agora você dizendo tudo isso, não há como negar que o andar está assombrado. Não preciso nem dizer que não fiquei mais lá. Passei a noite na casa de um amigo e paguei para alguém retirar meus móveis assim que consegui outro lugar para morar. Voltei lá um tempo depois para pagar meu último aluguel ao seu Carlos, e ele me perguntou como eu estava, se estava melhor. Disse que havia acendido uma vela para a família. Então, perguntei onde ficava o túmulo deles, e seu Carlos prontamente me disse que me levaria lá. Chegando ao cemitério, seu Carlos disse que não entraria e me explicou onde era o túmulo. Eu fui e acendi a vela. Eu juro para vocês, a foto do menino estava com um tom sério. Quando fui pegar o isqueiro que estava em cima do túmulo, dei uma última olhada de relance em sua foto. E podia jurar que a foto estava sorrindo por um segundo. Fiquei toda arrepiada e saí de lá com um certo alívio no peito. Um tempo depois, mudei-me para outra cidade e nunca mais tive contato com o pessoal de lá. E até hoje, 5 anos depois, eu me pergunto se o pobre garoto encontrou a paz finalmente.